muita alegria que estou aqui mais uma vez, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, aquilo que eu tenho aprendido através da sua palavra, amém? E este é o Interagindo com a Bíblia, onde estamos aí já no capítulo 47 de Gênesis, né? Já terminando aí este primeiro capítulo da Bíblia, e muitas coisas aqui nós vimos e aprendemos, né? Vimos ali, estamos agora no finalzinho da história ali de José, né? Vimos os descendentes de Jacó, vimos que José foi ali vendido pelos seus irmãos como escravo, foi parar ali no fundo de um poço, logo depois caluniado pela mulher de Potifar, foi parar numa prisão. E agora nós vimos, né, que José agora ele é governador do Egito por ter ali decifrado o sonho de Faraó, né? Porque Deus usava muito José ali através de sonhos, né? E até aqui vimos muitas coisas e aprendido muitas coisas. E vimos ali no capítulo 46 o reencontro de José e seu pai, Jacó, que achava que José já estava morto por conta que os seus irmãos haviam ali inventado isso por Jacó, e na época Jacó havia acreditado, né? E agora seus irmãos, após retornar do Egito, sabendo que José estava vivo e era governador daquela terra, ele manda buscar seu pai, né? E seus irmãos agora trazem seu pai Jacó para o Egito. E no capítulo 46 nós vimos aí a tão esperado reencontro ali de Jacó também, Israel, né, com seu filho José. E agora no capítulo 47 nós vamos ver que José, ele vai até o rei Faraó anunciar que seu pai e seus irmãos estão ali na cidade e que ele havia colocado ali sua família em Gozém, uma terra próxima do Egito, para que assim José pudesse cuidar ali dos seus familiares e alimentá-los mediante a fome que se abrangia ali nas terras, em todas aquelas terras, né, durante 7 anos. E então José vai até o rei, né, até Faraó, e diz a ele que sua família ali está. E José leva consigo 5 de seus irmãos como testemunha. E Faraó ali, né, dá a autonomia a José de colocar seus familiares aonde ele quiser, no melhor daquela terra, né? Por conta da gratidão e reconhecimento que Faraó tinha ali com José. E Faraó pergunta ali para os irmãos de José qual é o negócio deles, conforme nós vimos que José havia orientado também eles ali no capítulo anterior. E então seus irmãos falam: olha, nós somos pastores de ovelha desde nossa mocidade, e assim também foi nosso pai, nossos descendentes, todos os homens de nossa família, né? E então Faraó pega a família de José, os irmãos dele, e coloca ele à frente do gado, coloca ele ali como maioral naquela terra. E nós vamos ver isso logo no início do verso 2 e 4, e também no 6 e 7, que diz: 2 e 4, 2, 3 e 4, e tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são como pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gozém. No 6 e no 7. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra fazer habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então, como eu acabei de dizer, né, a família dele é muito bem recebida ali por Faraó, né? Jacó vai até Faraó, abençoa ali Faraó, né? E aqui vai dizer no 11 e no 12 também. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara.
E José sustentou de pão seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então, quando os irmãos de José estão ali diante de Faraó, eles usam da humildade ali, né? E rogam a Faraó que possam ali habitar no período daquela fome. E Faraó se agrada ali daquela humildade, daquele pedido, concede a eles habitar ali, né? Não em Gozém, mas em Ramassés, né? Que era o melhor daquela terra ali. E mediante a greve, né? A fome ali, se abatendo naquelas terras, ainda não era o final, estava aí mais ou menos chegando na metade ali da grave fome, que ali acho que é entre 2 anos e meio, 3 anos, então ainda tinha ali 4 anos pela frente, e a fome aumentava a cada dia mais, de modo que não havia mais dinheiro em outras terras. E José pega todo o dinheiro que ele havia ganho ali do trigo, leva até Faraó, e acabaram-se o dinheiro de todos à tua volta, né? Somente ali no Egito, somente Faraó tinha o dinheiro, porque somente ele ainda havia trigo. E aí aqueles homens começam a procurar José desesperados por não terem mais dinheiro para comprar mantimentos. E então aqueles homens começam agora a vender seus gados, né? José fala para eles, olha, nos dê então os seus gados, em trocas eu lhe darei o trigo para mantimento. E assim José começa a comprar todo o gado de todas as cidades para o rei Faraó. E nós vamos ver isso no versículo 13, 14 e 15 que diz: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E no 16 e 17 vai dizer: E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Mas a fome ainda era grave, né? Agora aqueles homens já não tinham mais dinheiro, já não tinham mais gado, e havia acabado os mantimentos deles, eles já não sabiam mais o que fazer e temiam morrer. Então aqueles homens vão até José e falam: olha, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais gado, a única coisa que temos é nossas terras. Então daremos a terra a Faraó e seremos servos dele, para que em troca possa nos alimentar e nós não venhamos morrer diante da tua face. E ali no verso 19 e 20 vai dizer: Por que morreremos diante dos teus olhos? Tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Então, assim que José comprou, né, todas as terras ali para Faraó, devido à grande fome que se abatia, e aqueles homens já não tinham mais dinheiro e nem mesmo gado para se alimentar, então venderam-se a si mesmo e as suas terras, né, dando-se como servos para poderem se sustentar. Porém, José compra toda a terra à sua volta, exceto a terra dos sacerdotes, que havia ali um acordo entre os sacerdotes e Faraó, do qual Faraó dava uma parte para eles. Então, eles ainda tendo trigo, não venderam as suas terras. E nós vamos ver isso no verso 22, que diz: Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Né? Então ali, como eu falei, os sacerdotes já tinham uma parte de Faraó e eles ali tinham mantimento, por isso não tinham necessidade de vender as suas terras. Né? E ali habitou ali a família, né, de Faraó, a família de José, perto ali dele, ali em Ramassés.
E a palavra de Deus vai dizer que Israel e seus irmãos viveram 17 anos em Canaã. Israel, que já havia chegado ali bem velhinho, né, com 130 anos, ele ainda vive mais 17 anos pelaquela banda. E ali muito ele frutificou e multiplicou, como Deus havia prometido a ele, quando levantou ali um altar em Betseda, né, a caminho ali do Egito, pedindo a confirmação de Deus. E Deus havia dito ali para Jacó que ele pudesse vir ao Egito tranquilo, que ali Deus multiplicaria muito a nação dele e frutificaria ele. E aqui mais uma vez nós estamos vendo que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que ele nos promete, ele cumpre. Ainda que aos nossos olhos a nossa promessa esteja demorando para chegar, Deus irá cumprir tudo aquilo que nos prometeu, mas não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Nós vimos que as promessas de José foi dada a José por sonho, quando ele ainda era menino, ainda ali na sua mocidade. E José passou por grandes tribulações, grandes ventos por conta, né, dessa promessa de Deus. Vimos que José foi vendido como escravo, José foi parar na prisão, como muitos já falamos aqui, né? Porém agora, 22 anos após a promessa de Deus na vida de José, a promessa vem se cumprir. Amados, não importa o quanto a sua promessa esteja demorando para chegar, mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e no tempo certo irá se cumprir. Talvez agora você não esteja entendendo por que você está passando por esta tempestade, por que o vento está soprando tão forte contra a tua vida, mas saiba que tudo é um preparo de Deus para que você venha chegar aonde Ele quer. Você tem que estar preparado para executar aquilo que Deus tem para a tua vida com beneficência, com sabedoria, né? Para que nada venha tirar das tuas mãos, porque aquilo que Deus dá ao homem, ninguém tira, né? E nós vimos que José, embora tivesse ali numa tempestade, aonde ele colocava a planta dos pés dele, ele era abençoado, e em tudo ele governava, né? Nós vimos que José, quando chega na casa de Potifar, Potifar dá todo o governo da sua casa nas mãos de José, e ali José lidera, e ali José governa. Injustamente José vai parar na prisão, e o carcereiro Mó dá também toda a prisão ali na mão de José, e José também lidera e governa aquela prisão, porque Deus já estava preparando José para não governar uma casa, para não governar uma prisão, mas para governar toda a terra. Deus já tinha um chamado de líder na vida dele, tanto que dá a ele em sonho as 11 estrelas que representavam os irmãos dele, se inclinando à estrela dele. E agora aqui no capítulo 47, nós estamos vendo tudo se cumprindo na vida de José. É verdade que José sofreu, é verdade que José passou por momentos maus, mas José sabia quem era o Deus que ele servia, e ele não pecou contra Deus, ele não renunciou aos planos de Deus sobre a vida dele, e em tudo ele foi fiel. E nós vimos até o capítulo 47, do capítulo 37, onde começa a história de José, até o 47, em momento algum José fala alguma coisa ou faz algo contrário a Deus, muito pelo contrário, a todo instante ele engrandece o nome do Senhor. José tinha tudo para chutar o balde, como nós costumamos dizer. Mas José sabia que chutar o balde talvez esvaziaria o eu dele, mas tiraria ele dos caminhos rumo ao céu. Amém? E esta foi a palavra que o Senhor deixou em meu coração. Nós vamos ver também aqui no finalzinho do capítulo que Jacó, vendo que já era bem idoso e já era chegada a hora dele,
ele pede ali que José faça um juramento para que ele não seja sepultado naquela terra, mas que ele venha ser sepultado ali junto com seus pais. Vamos ver aqui no finalzinho, no verso 27 em diante, que diz: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e uso comigo de beneficência e verdade. Já é a segunda vez, né, irmãos, que nós vimos esse ato se repetindo na Bíblia, de colocar a mão embaixo da coxa. Porém, naquela época, era assim que se confirmava, era assim que se firmava um trato e uma palavra de um homem para o outro. Hoje nós fazemos isso através de um aperto de mão, né? Quando nós queremos que alguém jure, a gente fala: aperta minha mão aqui, jura, tem certeza? Então era isso que significava pôr a mão embaixo da coxa do outro naquela época, né? Continuando aqui, mas que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém? Fiquem com essa palavra no seu coração. Ainda que a tua tempestade esteja forte, ainda que a peleja esteja grande, Deus é contigo, meu amado, minha amada. Deus está vendo, né, todo o teu caminhar, toda a tua sinceridade com Ele. E no tempo certo, Ele te exaltará, assim como Ele fez com José. Permanece firme nos caminhos, permanece fiel a Deus, porque coisa melhor não há. Amém? Beijos, fiquem com Deus. E se você já é inscrito neste canal, não se esqueça, você também é um missionário da palavra do Senhor. Corre lá, compartilha com um, compartilha com dois, para que almas venham ali se converter aos pés do Senhor, para que almas também venham ser edificadas através deste ensinamento, através daquilo que o Senhor tem dado para nós de tão precioso, que é o entendimento da sua palavra. E se você está chegando por aqui agora, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, ajuda esse canal aí, para que possamos estar cumprindo o ID de Cristo, que foi ide deixar, ide pregar, e todo o evangelho a toda criatura, né? Aos quatro cantos desta terra. E esta é a ferramenta mais rápida que nós temos, que é a internet. E não se esqueça de ativar o seu sininho e deixar o seu joinha no vídeo, para que possa continuar sendo edificado com estudos como este. Amém? Beijos e até a próxima.